Então, galera, para quem chegou até aqui, eu vou mostrar agora para vocês um vídeo que fala sobre a planilha. A tão falada planilha aqui de quem já está participando do 7 em 12, né? Essa planilha, ela vai ser um indicador, né? É com ela que nós vamos seguir para entender se os nossos números estão sendo razoáveis ou não. Mas assim, não só para isso. É importante que a partir do momento que vocês entenderem que existe esse campo na planilha, vocês precisam saber do que ele se trata, e se vocês não conhecem, vocês vão ter que aprender sobre o que ele se trata, o que é isso afinal. Porque hoje a gente vê muita gente vendendo online como fazer mais para aumentar o nosso faturamento, 30%, as melhores agências, como vender mais e tal e tudo mais. E alguns caras que estão muito renomados insistem em bater só na tecla de vender conteúdo e fogem da parte de vender produto e de entrega de produto, porque logística realmente é um problema bem complicado do Brasil, né? Nós temos um país continental onde as estradas são horríveis e o transporte é complicado. Então, né, a gente vai falar sobre isso. Então eu preciso mostrar para vocês todos os âmbitos e todos os pontos dessa esfera, desses 360 graus do e-commerce, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, assim, na planilha, vocês vão seguindo a planilha, vocês vão cada vez entendendo mais do que se trata. Vocês vão saber mais ou menos como o nosso grupo de e-commerce, né, descobrir uma forma de a gente conseguir traçar um plano e seguir esse plano. Não é lógico que no início não tinha planilha, mas a gente sabia mais ou menos como é que funcionava. A gente ia trocando ferramenta no grupo de e-commerce de todos os donos de e-commerce aqui do Sul, ou de um bom grupo de donos de e-commerce aqui do Sul, que foi crescendo conforme o passar do tempo. E aí a gente foi trocando muita figura até conseguir chegar mais ou menos nesse patamar aí, nessa plataforma de negócio que a gente tem hoje. Então aqui na planilha, essa planilha eu vou estar doando para vocês aí de forma gratuita. Vocês vão poder baixar elas e poder fazer todo o acompanhamento com os números de vocês. Aqui eu estou apresentando uma planilha que é a mesma que vocês vão baixar, com números fictícios, mas baseado em números reais, né? Então não é de um cliente, nenhum cliente, mas é baseado em vários clientes que estão muito próximo dessa casa do 1 milhão de faturamento. Seria mais ou menos uns 90 a 100, 110, 120 mil por mês, que vai passar a casa de 1 milhão em 12 meses, que é o que a gente está, né, promovendo hoje, os 7 dígitos em 12 meses, né? Então ali na primeira, eu vou falar superficialmente de cada uma das colunas e de todas as abas que a gente tem aqui embaixo, são 3. E vou resumidamente falar sobre isso, para o vídeo não se estender tanto, porque ele já vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo. E depois eu vou entrar e fazer novos vídeos de tópicos por tópicos. O que eu quero dizer e aonde vocês vão encontrar essa informação, o que eu quero dizer e aonde vocês vão encontrar essa informação e assim por diante, sucessivamente. Beleza? Então, aqui na primeira aba, a gente tem uma área chamada Vendas Outubro, no caso. A gente está tratando do mês de outubro, não sei em que mês que vocês estão vendo isso, mas quando a gente gravou era outubro. Estamos levando para o ar em outubro também, mas pode ser qualquer mês. Então, quando a gente fala de vendas outubro, que é uma das partes mais importantes, a gente vê que a gente tem o primeiro dado que a gente busca do Google Analytics. Eu sei que os caras que estão mais avançados, eles sabem que o falado de Analytics às vezes é beabá. Todo o dono de e-commerce que já está nesse movimento, já está faturando, que está aqui, tem o Analytics no seu celular. E isso é importantíssimo. Ele abre regularmente. Nós, donos de e-commerce, abrimos. A última coisa que a gente olha é nossas vendas no Analytics antes de dormir. A primeira coisa que a gente olha é acordar. E às vezes no meio da noite, quando a gente acorda, a gente dá uma olhadinha ali também. Então é isso mesmo, que a gente vende o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, a gente vai sempre estar acompanhando as vendas do faturamento do dia no Analytics. Então aqui tem dia 1 até o dia 30, que a gente está vendo até o dia 16, mas ela corre até o dia 30. E aqui embaixo, né, as vendas diárias. Você tem que alimentar isso diário. Então você vai no Analytics e pega essa informação que é muito fácil de você conseguir. E aqui, também pelo Analytics, aqui a gente vai pegar muita coisa do Analytics inicialmente, tá? Eu sei, depois a gente vai tratar sobre isso, falar que existem outras ferramentas, outras formas de a gente pegar esse dado mais correto. Mas para a gente ter como base, já está muito bom. A gente usa um termo que a gente vai usar do início ao fim, que vai se chamar good enough, suficientemente bom, antes feito do que perfeito. Beleza? Então, os dados do Analytics, a gente sabe, depois eu vou falar sobre taxa de conversão 1 e taxa de conversão 2, que eles não são completamente corretos, porque tem muita gente que não paga boleto e cartão que não é aprovado na hora da compra. Mas, ainda assim, eles são muito próximos do real. Então aqui, vamos lá.
Aqui daí eu tenho até o dia 14 preenchido, então tem o dia e as vendas da Analytics que eu vou pegar. Aqui tem vendas orgânicas, a variável, vendas patrocinadas. O que é isso? Existe uma forma que eu vou apresentar para vocês depois num vídeo isolado, quando eu falar sobre isso, só sobre isso, que a gente vai na Analytics e captura essa informação, né? Entendam, eu não estou aqui querendo ensinar vocês a fazer campanha de Google, campanha de Facebook, não. Eu estou aqui dizendo para vocês que um dono de e-commerce precisa saber isso. Ele não precisa saber tudo sobre o Analytics, mas ele precisa saber isso. Essa informação ele precisa conseguir, porque sem essa informação ele não vai conseguir performar porra nenhuma, desculpa o meu termo. Então assim, lá existe um local, a gente vai no Analytics, que eu vou mostrar para vocês com mais propriedade, com mais tempo, que eu consigo buscar onde estão as vendas orgânicas e onde estão as vendas patrocinadas. O que é venda orgânica e patrocinada? Venda patrocinada é básico, Facebook Ads e Google AdWords, Bing e algumas outras estratégias que a gente utiliza baseado em grandes canais de mídia que vendem essa mídia para nós, né? Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, por aí vai. E aí, isso é venda patrocinada. Existe uma agência que vai cuidar da sua conta para conseguir performance em cima disso, tá? Então aqui está em cima falando das vendas patrocinadas. Mas num dia normal de um e-commerce que está faturando já isso, existem as vendas orgânicas, que são o e-mail marketing, o tráfego orgânico, a recompra e muitas outras vendas que estão vindo de tráfego orgânico, rede social, Instagram, Facebook, um canal no YouTube e coisas do gênero. Nós vamos estar falando isso também mais para frente com mais propriedade, porque é importante vocês saberem a diferença do orgânico e do patrocinado para saber o que cobrar da sua agência e saber o que você vai fazer também para ajudar a sua agência. Porque eu estou cansado de ver dono de e-commerce sentando a bunda na cadeira, esperando que a agência deles mude o mundo e não dá nada para a agência dele poder trabalhar. Por isso que eu sempre digo, não existe agência que vai resolver o teu problema, cara. Você vai resolver o teu problema fazendo isso. Então vamos lá. Aqui tem uma variável de cada um dos dois. As vendas orgânicas e patrocinadas também são pegas do Analytics, mas aí existe ainda mais um termo que, cara, foge muito às vezes do real mesmo, sabe? O ideal talvez seja você capturar lá no Facebook mesmo e lá no Google, mas também não vai bater. Eu vou fazer um vídeo mostrando só sobre isso, que também não vai bater. Então vocês podem vir escrever aqui embaixo um monte de coisa, depois a gente vai conversar a respeito, não tem problema. Aí a gente tem aqui, ó, vendas aprovadas. O que é esse vendas aprovadas? Vendas aprovadas é o seguinte, é o que entrou de faturamento de fato naquele dia. Porque daí a gente consegue ver quanto que está mostrando o Analytics e quanto está vendendo de fato. Eu também vou mostrar como apurar esses números para vocês. E aí a gente vai conseguir, então as vendas aprovadas, por exemplo, eu faturei no Analytics nesse mês 35 mil. E de venda aprovada de fato entrou 30. Então eu vou saber quanto que está convertendo, a variável que está convertendo em relação ao Analytics e ao real. E eu preciso saber disso? Preciso, por causa da taxa de conversão 1 e taxa de conversão 2. O que é taxa de conversão 1 e taxa de conversão 2? Eu falei um pouquinho sobre isso, depois vamos aprofundar mais. Cara, o marketing ele é responsável pela taxa de conversão 1. O cliente foi lá e comprou, mas como eu volto a falar, às vezes o cara não paga o boleto. A taxa de pagamento de boleto no Brasil hoje é 0,40, 0,5, 0,4. Então 50% não paga a porra do boleto. Então assim, às vezes o cartão de crédito não é aprovado, também não tem saldo. Então o marketing não tem como saber se o cara vai pagar o boleto ou se não vai ter saldo no cartão do cara. O marketing é responsável pelo quê? O marketing é responsável por trazer o cara lá e comprar. Então ele é responsável pela taxa de conversão 1. A taxa de conversão 2 é o quê? O cara entrou lá, comprou e pagou. Então existe uma diferença entre o que você faturou de fato no dia, que entrou de faturamento, e o que entrou de Analytics. Por isso aqui na planilha você vai ter, se você preenche certinho, 80% mais ou menos é do que realmente é pago e do que realmente é convertido. 81 e pouco. A gente pode depois criar estratégias para melhorar isso. Por isso que eu estou falando, se a gente alimentar todas, a gente vai identificar todas e criar uma estratégia específica para cada uma delas. Aqui tem uma área de devoluções, eu coloquei um valor simbólico. É importante a gente avaliar devoluções porque eu não vejo ninguém falando sobre isso. Mas devolução é um número importante e a gente tem que identificar o porquê que as pessoas estão devolvendo, trocando e fazer um plano de contenção para resolver isso também. Beleza? Depois disso tem a taxa de conversão. Né? A taxa de conversão é muito importante, que ela está atrelada ao quê? A nacional está em torno de 1,4, né? Essa aqui está mostrando 1,23. Ou seja, se fosse 1% a cada 100 pessoas que entraram na tua loja, uma compra. Nesse caso, a cada 100 pessoas, 1,2 compra. Isso é muito importante. Quanto maior a tua taxa de conversão,
maior as tuas vendas sem investir mais em marketing. Então, isso é muito relativo. Às vezes o cara fala, porra, o meu site tem 200 mil visitas. Cara, pode ter 200 mil visitas e uma taxa de conversão horrível. E o cara pode ter outro, pode ter 50 mil visitas, mas uma taxa de conversão excelente. Ele vai estar faturando mais do que você. Por outros pontos que a gente vai chegar mais à frente. Então, a taxa de conversão é excepcional. A gente precisa saber dela para poder criar ações também para melhorar ela. Depois disso vem as transações do dia, né? Uma soma de quantos pedidos vendeu no dia. Isso é uma coisa que a gente pode estar deve estar monitorando também, até para saber quantas caixas comprar, né? Quantas panfletagens comprar para se for colocar dentro. Outras estratégias a gente vai falar a respeito disso, da questão física que tem por trás do e-commerce, entendeu? E aqui é o ticket médio, ou seja, naquela média de 27 pessoas que compraram, de R$3.000 naquele dia, deu uma média de R$132. No final do mês a gente vai ter um valor total e uma média geral de ticket médio, né? Aqui está errado, tem que avaliar isso aí. Então, o ticket médio é a média de venda que a gente tem naquele período do mês, né? Isso é muito importante, porque você criar uma estratégia para aumentar o teu ticket médio, às vezes alavanca muito as tuas vendas sem R$1 a mais em marketing também, né? Então, por exemplo, se você tem um ticket médio hoje, né, de R$120, você consegue fazer uma campanha de kit, por exemplo, vou baixar um pouco o preço, mas vai levar 3 peças e essas 3 peças vai aumentar o teu ticket médio para R$180. Cara, você aumentou muito o teu ticket médio e diminuiu muito o investimento em marketing porque o faturamento aumentou muito. E aí criar esse tipo de ação também é muito importante porque pode alavancar muito o teu negócio e a gente vai falar sobre questões isoladas sobre isso também. Como eu falei, a gente vai pegar todos os termos e fazer vídeos para cada um desses termos da planilha. Então, aqui do lado vem os pontos mais importantes, valor de marketing, né? O valor de marketing é um dos mais importantes. Quanto eu investi naquele dia realmente para faturar, né? Faturar quanto que eu investi naquele dia para faturar aquele valor final. Então, nesse dia foi investido 11% de marketing, porque ele vai se basear no valor total do quê? Da taxa de conversão 1, do Analytics, não do que realmente entrou. Por isso você vai ter que fazer uma outra análise para ver realmente se o teu e-commerce está sendo lucrativo pelo que entrou, mas não dá para cobrar a agência pelo que entrou. A agência tem que ser cobrada pela taxa de conversão 1. Então, ali, isso é um dos caras mais importantes, investimento em marketing, tá? Aqui no geral tá dando 14,59. Tá alto no meu ponto de vista, mas eu sei que a maioria dos e-commerce hoje já tá trabalhando com investimento maior do que esse. Então aqui, ó, tá falando do ROI diário, né? ROI 8, ROI 6, ROI 9, ROI 6, ROI 5. Não são ROIs positivos, mas são ROIs dessa realidade. Então a gente está querendo o quê? Mostrar a realidade para vocês, para a gente poder fazer ações para alavancar esses números e conseguir ROIs 10, ROI 12, quem sabe até melhor do que isso. ROI é o seguinte, se você tem um ROI 10, né, você tem 10% do seu investimento em marketing. Eu investi 10 mil, faturei 100 mil. Ou seja, para cada real investido, você tem 10 reais de retorno financeiro, entendeu? Então aqui, custo por produto, aqui do lado tem uma aba de custo por produto, né? E eu vou mostrar para vocês na prática, depois que não é difícil você preencher essa planilha, é muito fácil, tá? Os caras já dizem, muita coisa, velho, se é muita coisa para ti, cai fora, não vai ser para ti esse negócio, vai fazer outra coisa da vida. Então assim, ó, 1.600 custo de produto. Então eu vou saber que o meu markup, que é um número muito importante, o meu markup, às vezes está muito alto ou muito baixo. Markup é muito importante. O que é markup? Se eu comprei o produto por 1 e vendi por 2, né, eu tenho markup de 2, de 100%. Se eu comprei o meu produto por 1 e vendi por 3, eu tenho markup de 3. Então, se eu comprei meu produto por 3 e vendi por 4, de 1 e vendi por 4, eu tenho markup de 4, e assim sucessivamente. Então, assim, aqui eu tenho um markup de 2,24, quer dizer que eu investi R$ 1.600 e faturei um pouquinho mais do que o dobro do que isso. Tem um markup de 2,12. Aí tem que ver se esse número realmente é significativo para ti, se ele está alto, se ele está baixo. E aí você vai ter que casar. Porque o que quebra um e-commerce hoje é um ROI ruim ou um markup baixo demais. O cara às vezes está vendendo pra caralho, o marketing está ótimo, mas o markup dele é muito baixo. Ou seja, não está pagando as contas. No final das contas, o cara tem lá... Os caras muito nego me pedem assim, meu, quanto que fatura o teu e-commerce? Qual que é o tamanho do teu parque fabril, tua equipe? Cara, isso não são perguntas para se fazer. Você tem que pedir qual que é a tua lucratividade, né? Essa é a grande questão. Quanto que o cara está lucrando? Porque não adianta nada faturar 500 mil também e gastar
mais do que isso e ter mais boleto depois para pagar no final do mês do que o meio milhão. Gastar 550 mil para poder faturar o meio milhão. Você vai estar com 50 mil negativo no final do mês. Então o importante é você cuidar muito bem do seu markup e muito bem do seu ROI. Por isso eles estão aqui também. Então vamos puxar mais para cá. Está aqui o markup, 2,24. E aí os fretes pagos, que aqui são os fretes pagos pelos clientes, e aqui são os fretes pagos pela gente, porque tem muita gente que faz ação de frete grátis. E aí você tem que ver se realmente vale a pena a ação de frete grátis, se realmente está sendo significativo para ti. Porque às vezes o cara está dando lá frete grátis acima de R$100 e está vendendo bem, mas depois o frete está muito caro e está moendo a venda do cara. O cara não está ganhando dinheiro com isso também. É outro ponto que a gente vai ter que parar e falar isoladamente, porque a ação de frete grátis pode funcionar muito bem mesmo, e é um assunto para se tratar pontualmente. Depois disso, nós vamos para a aba de produtos. A principal parte mais robusta que é a área de vendas. Aqueles dados todos ali são os mais robustos. A gente precisa deles para saber se nosso e-commerce vai performar bem. Qualquer um deles que não estiver bem, abre um alerta. Então, os produtos também são muito importantes. Por que são importantes? Para a gente ver onde é que está o markup, cara. Como é que está o nosso markup? Quanto que a gente está ganhando, de fato, em cima de cada produto vendido. E isso é um dos caras mais importantes do teu e-commerce. Faz toda a diferença. Então, aqui nessa planilha, tem o investimento, o custo de produto, que repete a informação que tinha antes, né, o custo de produto, e aí ele vai falar da quantidade, repete de novo a informação, e o markup. Esses três caras estavam na aba anterior, na página anterior, e voltaram para essa agora. Só que nós vamos tocar de uma forma mais isolada sobre isso agora. E aí eu vou pegar, cara, nesse dia, desses 1.600 que vendeu, 43 foram polos. A Polo eu estou comprando a R$ 23,74 e estou vendendo a R$ 49,96. Eu tenho um markup de 2,10. Vendendo ela no kit, porque eu posso vender ela avulso mais caro. Mas geralmente o que o pessoal mais compra é o kit. Essas análises a gente vai ter que estar fazendo também mais para frente isoladamente. Camisetas. Comprei aqui, nesse dia, 12 camisetas. O meu custo de uma camiseta castor é 33 e eu vendo ela 36. O markup já é um pouco melhor. Só que não é o meu produto principal de venda. Então o markup da 2,10 da Polo está derrubando o meu markup geral. E aí depois eu vou ter mais alguns produtos que são pontuais de venda. E aí naquele dia eu vou saber quantos produtos que venderam. Então, ó, tem um aqui de um markup de 3,22. Só que eu vendi um único item naquele dia, ou nenhum. Pô, não funciona, não serve muito isso para mim. Por quê? Porque o meu produto que eu mais vendo é o que eu tenho markup menor. Então eu tenho que fazer uma análise entre todos e ver qual que é o jogo e o equilíbrio para aumentar o meu markup. Porque depois, na próxima planilha, a gente pode entender que esse markup, ele não é o suficiente para a gente faturar bem. E aí a gente vai ter que ver como é que a gente faz para aumentar ele. E aí aqui mostra a quantidade de peças vendidas, e isso é muito legal para a gente controlar o estoque também. Porque uma das coisas mais importantes para o teu e-commerce é o quê? Você enviar rapidamente. Você pode fazer o brand mais maravilhoso que você quiser, o brand mais sensacional que você quiser. Não tem problema, você vai lá e faz um layout animal, uma página com velocidade. A gente vai falar sobre SEO também, e é um outro ponto importante de venda orgânica que eu não tratei, mas a gente vai falar isoladamente. E aí, cara, você tem tudo isso, mas você demora para enviar o produto, não vai adiantar nada. Se a gente for pegar um e-commerce que tenha um branding top, SEO top, tudo top, lindo, e um outro que tem tudo mais ou menos good enough nas coxas, e aquele outro nas coxas envia o produto imediatamente em 24 horas no máximo, esse cara vai ganhar o cliente, o outro não. Porque a experiência melhor que o e-commerce pode fazer para um consumidor é enviar imediatamente. Então se você pelo menos fazer uma escala de envio de 24 horas, tá legal. Ou seja, você sabe os horários que a transportadora vai passar na sua empresa, todas elas. É bom que você trabalhe pelo menos com umas 4. Então digamos que às 10 horas da manhã bate uma transportadora. Eu vou falar para vocês como vocês podem trabalhar com 4 transportadoras, hein? Não é só falar, eu vou explicar como fazer isso. E para ter preços competitivos. E aí o cara da transportadora, a primeira transportadora, bate lá às 10 da manhã. Então você sabe que às 10 da manhã a transportadora vai estar lá. Ou seja, se alguém comprou entre as 10 e as 11 horas, só vai enviar esse produto no outro dia. Esse cara vai ter um time de 24 horas para ser enviado o produto dele. Mas todos os outros caras, o cara comprou às 4 da tarde, vai sair o produto no outro dia às 10 da manhã. O cara que comprou às 22 horas da noite vai sair às 10 da manhã. O cara que comprou às 8 horas da manhã vai sair às 10 da manhã. Esses caras vão ter um envio ainda mais rápido. Então se esforce para ter o produto em estoque, que não é uma coisa fácil, muito difícil. Não existe campanha de marketing que salve um produto campeão.
Ou seja, você perdeu o seu produto que mais vende, ele não está no teu estoque, e aí ferrou, cara. Não tem outra campanha que vai resolver o teu problema, porque o que vendia bem era aquele item. Ah, mas eu quero substituir por outro. Não é assim, não substitui. Então, é muito bom você avaliar e saber quantas peças você vai estar vendendo. Por exemplo, eu falei da Apollo, né? A Apollo aquele dia lá estava vendendo muito bem, vendeu 43 só num dia, né? Então a gente volta lá e a gente vai ver, pô, realmente, Polo vendeu super bem, 289 polos, mas no contabilizado no mês, 289 camisetas, vendeu mais camiseta que polo. Nesse caso, 200, o markup da camiseta está ajudando mais que o da polo. Então, essas contas, você já sabe, pô, eu tenho 289 peças que já saíram do meu estoque, e tenho 283 também que saíram do meu estoque. Eu tenho que ver como é que está a compra desse produto. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai falar também. Então não adianta só falar em venda, de como aumentar suas vendas, se você também não faz uma análise em outras coisas, em controladoria. Porque é assim que você dobra as suas vendas, acertando os teus custos. Então vamos lá. E no final, a última aba aqui, né, que eu cliquei agora, uma DRE do que é o valor ideal e do que é o valor real. É claro que aqui a gente colocou números fictícios. Como se você tivesse mais ou menos faturando perto desse valor, a gente pegou uma média de todos os e-commerce que a gente conhece e deu mais ou menos isso. Então se você faturasse 90 mil por mês, que vai dar 1 milhão de faturamento no ano, né? Você ia ter mais ou menos um imposto nacional de 8%. Você teria, aqui nesse caso, você vai ter uma análise muito específica, né? Mas digamos que você estivesse comprando 30 mil em produtos nesse mês, desses 90 mil de faturamento, ou seja, você teria um markup de 3. Excelente markup já, é um bom markup. O ideal, tá? Nós estamos falando de ideal. Mas não é o que estava na planilha lá. A planilha está com 2 e pouco. Nós temos que trabalhar para chegar nesses 3. Não está nesses 3. Por isso que a gente tem que ver a planilha e mensurar e fazer um plano de ação para alavancar. Porque se não tiver igual ao ideal, se tiver 2,24, já não vai bater, que é o real. Aqui a gente vai colocando o real. É claro que, como só tem 15 dias de vendas, não vai bater os números exatos, né? Depois dos 30 dias a gente vai ver, mas a gente já tem uma interpretação. Se vendeu tanto na primeira dezena e a gente multiplicar a segunda dezena, a terceira dezena, a gente vai ver que a situação não está boa. E aí a gente vai criar um plano de contenção. Então aqui, ó, lucro bruto. Ele joga sozinho esses números, só alguns que você tem que colocar, tá, na planilha de vocês. Depois a gente vai falar mais sobre isso numa outra oportunidade. Despesas trabalhistas. Aqui a gente colocou mais ou menos uma média de como é que funciona para quem tem mais ou menos uns 5 mil de salário, que é mais ou menos para uma equipe vendendo uns 100 mil reais. Pode ser uns para menos, outros para mais. Depende muito de cada empreendedor. Então aqui, ó, despesas operacionais. Aqui a gente colocou aluguel, água, energia, honorário contábil, né, uma contabilidade, e assim por diante. Seguro, internet e frete. O frete cai aqui dentro. Então o frete tem que ser contabilizado e é um valor muito alto. A gente colocou mais ou menos uma média de 14%, que é mais ou menos o que esses caras que estão nesse patamar de e-commerce enfrentam. É mais ou menos esse valor que ele tem de média de frete. Uns para mais, uns vão para menos. Mas se você tiver, vai ser mais ou menos esse valor que vai ter que sair e que você vai ter que pagar para as transportadoras e para o correio. Mas convenhamos, hoje em dia ninguém mais usa correio, baixa performance e valor muito caro. Aí imobilizado, devoluções, mensalidade de sites, ERP, aqui eu coloquei uma mensalidade bem alta, tá? Eu dei uma exagerada, às vezes eu sempre dou uma exagerada, eu prefiro exagerar do que depois você usar a minha tabela como análise e depois ter um problema lá na frente. Então eu coloquei uns valores um pouco mais altos. E tarefas bancárias, empréstimos, botei, digamos que você fez um empréstimo para iniciar o teu negócio e tudo mais, eu coloquei isso tudo aqui avaliando essas situações mais negativas. E telefone. Despesas financeiras, aqui é comissões. Eu não coloquei aqui, mas é um termo que a gente vai, é uma situação que a gente vai abordar. Cara, vender em marketplace é muito interessante, principalmente para quem está começando no e-commerce, porque no início, até os primeiros 4, 6 meses, às vezes tu performa assim melhor no marketplace do que no teu próprio e-commerce. Por quê? Porque lá em vendas orgânicas, tu não tem praticamente nada, tu acabou de nascer, tu não tem Instagram, tu não tem Facebook, tu não tem venda recorrente, não tem recompra, não tem nada. Então, ali você vai ter que forçar mais as vendas de patrocinado, teu marketing vai ficar mais caro. Aí, quem sabe, vender no e-commerce, vender junto com o seu e-commerce, fazer uma integração com o marketplace pode ser uma boa solução. A gente vai estar falando mais sobre isso. Então, aqui eu não coloquei nada a princípio, porque é um assunto que a gente vai tratar isoladamente. Despesas de marketing, investimento aqui de 11%, ou seja, eu botei um investimento bem bom, né?
A gente sabe que hoje tem muita gente investindo mais do que 15 e quem começa às vezes investindo até 30. Então, qualquer mudança aqui, tanto do markup, principalmente do markup quanto do marketing, vai mudar totalmente o teu resultado. Então, para essa DRE, se você conseguir ter um 11% de investimento em marketing e um markup de 3%, com essa análise financeira de custos fixos, que eu até exagerei, e com frete de em torno de 14%, tu vai ter mais ou menos um lucro líquido, né, pagando todo mundo no final do mês, de uns 11 mil reais. É um excelente negócio e você aí tem no final do ano mais ou menos uns 120 mil de lucro na empresa, até mais do que isso. Então, é um baita start para você começar. Você pode ter um markup muito maior, markup de 4, 5, você pode produzir os produtos e você tem um markup de 4, 5. Bom, ali vai sobrar muito mais dinheiro para você. Se você ter 4, 5, em vez de sobrar 10, vai sobrar uns 20, se não mais. Então, essa é a planilha que eu estou trazendo para vocês. O vídeo já está bem extenso, mas não tinha como fazer um vídeo mais curto do que esse para poder apresentar essa planilha para vocês. E aí eu vou estar dando ela para vocês e aí a gente vai estar conversando passo a passo de como conseguir levantar esses dados. Eu vou estar colocando pelo menos um vídeo por dia aqui para vocês estar conseguindo aprender comigo. Vão botando as dúvidas de vocês, vão colocando as informações que vocês acharem importantes, mas uma coisa eu tenho certeza, se vocês dominarem essas ferramentas aqui, se vocês dominarem como preencher essa ferramenta, vocês com certeza vão estar negociando e conversando melhor com a agência de vocês vão estar dando um frete melhor para a agência de vocês vão estar fazendo mais venda orgânica e ajudando no resultado final para a agência de vocês, e vocês vão estar dando muito mais resultado para vocês mesmos. Então, a gente define o que a gente precisa saber, define ponto a ponto e muda e melhora ponto a ponto. Beleza, galera? Qualquer dúvida, coloca aí. E tamo junto, também estou aqui para aprender com vocês. Por isso que a gente tem um grupo de e-commerce aqui no Sul, com donos de e-commerce, justamente porque a gente quer aprender e precisa aprender. Quem vende online sabe que o mercado mexe e muda o tempo inteiro. Então a gente acaba recebendo muita informação, trocando muita informação e evoluindo junto. Beleza, galera? Vamos para a próxima. É isso aí, tamo junto.